Olá, aqui é o Felipe Sene e você está em mais um episódio do podcast Pergunte ao Sene, podcast onde eu debato aqui várias questões sobre o universo da música eletrônica no Brasil, no mundo, questões de produção musical, carreira, marketing, mercado e tudo mais. E hoje eu vou abordar aqui um tema que é sempre recorrente, sempre respondo alguma coisa parecida aí a cada ano que entra, né? Porque, obviamente, o nosso mercado é feito de pessoas, então sempre tem novas pessoas entrando, então a gente precisa reafirmar várias coisas aqui pro pessoal, né? E hoje eu vou responder uma pergunta aqui do Celso Júnior. O Instagram dele o arroba dele é Sad Life Dude, o rapaz da vida triste, e eu acho que nesse momento aqui que a gente está vivendo aqui no momento da gravação aqui, 8 de abril de 2020, no meio da pandemia do coronavírus, acho que não tá fácil para ninguém, né? Então o usuário dele tá bem de acordo. E ele me perguntou o seguinte, ó, ele mandou uma mensagem para mim aqui no meu direct do Instagram. Até aproveita aí para me seguir no Instagram, Felipe Sene, Felipe com 2 P's, Sene com 2 N's. E aí o que ele perguntou foi o seguinte, ó. Eu moro no interior do Paraná, em Umuarama, e aqui a cena eletrônica é nula. Sou produtor iniciante e aspirante a DJ. Gostaria de saber como eu poderia me manter em contato com o cenário, uma vez que aqui não há festas ou clubes que eu poderia frequentar ou mesmo tocar. Tem recomendações a respeito? Porque o que eu faço é basicamente consumir conteúdo, sets, lives, workshops, tudo que me dê um pouco do gosto de estar ali. Obrigado, forte abraço, sucesso. Celso, obrigado aí por ter mandado a sua questão, né? E também te desejo todo o sucesso do mundo para você e para todo mundo que ouve aqui o podcast. E o lance é o seguinte, isso aí é um tema sempre recorrente, né? Principalmente, quer dizer, obviamente, só com a galera que está começando, né? Ou com o pessoal que ainda não conseguiu se estabelecer, não conseguiu criar o seu espaço aí na cena eletrônica. E é uma questão totalmente válida, né? Tipo, quem não mora num grande centro urbano, num grande centro cultural, num grande centro econômico, sei lá, sempre a gente vai ter uma dificuldade a mais, né? A gente vai ter que dar uma rebolada. Porém, hoje em dia a gente já tem vários casos de sucesso de artistas que vieram do interior, vieram de algumas cidades que não são exatamente cidades que normalmente projetam artistas, né? Principalmente artistas de música eletrônica no Brasil, né? Mas, cara, essas pessoas conseguiram, se eles conseguiram, você consegue também. E pra mim é o seguinte, atualmente essa possível desculpa de que não há possibilidade de alguém crescer e aparecer porque não mora em um grande centro, pra mim é balela. E como os casos que eu mencionei aí, a gente pode citar o Vintage Culture, o Illusionize e o Jorge. O Jorge acho que tá virando o tema sempre principal aqui dos meus podcasts, porque ele é um grande exemplo de todas as adversidades aí que podem existir no começo da carreira de uma pessoa que quer atuar no meio da música eletrônica, e acho que até em qualquer outro meio profissional, né? E o Jorge é um exemplo assim de que tudo isso pode ser superado, entendeu? E aí, assim, em relação ao próprio Jorge, a gente pode levantar alguns aspectos do começo da vida dele, né? Quando ele estava buscando começar a aparecer, né? Como artista. Ele é natural de Belém do Pará, assim, completamente fora do eixo normal da música eletrônica, que é mais sudeste e sul, né? E um pouco do centro-oeste, um pouco do nordeste, né? Mas totalmente fora de mão, né? Era um cara sem contatos, sem padrinho, sem pai rico, sem dinheiro de família para investir, sem conhecidos, influentes, né? Sempre se utilizou aí, até hoje se utiliza de recursos modestos, né? Basicamente o que ele usa é um computador, os programas, o software, né? Headphones e um acesso à internet, né? E nada disso impediu ele de começar a batalhar aí pelo espaço dele, né?
Ele, inclusive, no início ele usou a internet para aprender tudo, né? Parte de produção, DJ, ver o material, conteúdo aí de eventos, né? Tipo, até na época que ele estava se desenvolvendo era muito forte a época do EDM, então tinha muito vídeo do Tomorrowland, Ultra Music Festival e todos os festivais aí nesse perfil, né? Então, sei lá, tipo, apesar de não estar presente ali nos festivais, ele acho que acompanhou muito os conteúdos criados, né, nesses festivais. E, e, cara, ele conseguiu aparecer aí pura e simplesmente pela qualidade da música que ele estava fazendo, né? Na minha opinião, hoje em dia é possível se fazer todo o seu networking pela internet. Essa é uma grande vantagem dos dias de hoje, né? Com as redes sociais, principalmente. Porque a internet já existia, né? Mas hoje em dia as redes sociais ajudam muito a ter acesso às pessoas, a mostrar o seu trabalho para o mundo, mostrar o seu trabalho para as pessoas influentes do mercado que você quer atuar, né? E isso é uma vantagem maravilhosa, né? Tem seu ponto negativo, que rola aquela avalanche de gente querendo aparecer, mas no final das contas eu acredito que isso é uma coisa positiva, porque nivela o jogo por cima, né? Não fica só limitado a poucas pessoas que têm acesso a um determinado meio, como era antigamente. Hoje em dia todo mundo tem a possibilidade de aparecer. Vai caber da competência de cada um, né? E além das redes sociais básicas, Instagram, Facebook, Twitter, tem o SoundCloud também no meio dos DJs, né? Que é muito utilizado ainda, é uma grande plataforma, né? E, inclusive, aí, se você tá curioso para saber como o Jorge utilizou no início, né? Tipo, como ele conseguiu chamar a atenção de alguns grandes nomes, inclusive do próprio Vintage, né? Foi através do próprio SoundCloud, mandando promos, mandando demo lá pro Lucas, né? Pro Vintage, através do perfil dele no SoundCloud, cara. E isso... Foi, assim, tipo, os casos de sucesso normalmente são, assim, normalmente, a maioria dos casos não tem muito mistério. O grande mistério, nesse caso, foi o Jorge se desenvolver e fazer, assim, ter anos de trabalho próprio, de estudo, de prática, para se tornar um bom produtor. E aí depois foi basicamente utilizar as ferramentas que a gente tem à nossa disposição. Eu sei que foi também pela internet aí que ele que se aproximou dos meninos do Cat Dealers, e foi assim que eu conheci ele, né, por indicação. E então, assim, em relação ao fato de você não estar num grande centro, nos dias de hoje, para mim, isso não muda nada na questão de você conseguir ser visto e estar em contato com as pessoas que podem abrir algumas portas para você. Entendeu? Agora, uma coisa que realmente pode fazer uma boa diferença, não na questão de você se relacionar com as pessoas do meio que você quer entrar, mas sim compreender a dinâmica da música eletrônica, sem dúvida nenhuma faz uma diferença muito grande. Eu acho que normalmente é assim que as pessoas se apaixonam e, sei lá, começam a almejar, querer atuar de uma forma assim, de ser um protagonista nesse mercado, indo aos eventos, né? Tipo, indo aos clubes, indo aos eventos, aos festivais, né? Isso não há dúvida. E realmente, se você está numa região onde não acontece nada, você vai, em relação a isso, você vai ter que dar uma rebolada, né? Porém, nos dias de hoje, a questão de você estar numa cidade grande também não é uma coisa assim tão impactante numa questão que acontecia. Ainda eu peguei essa fase na época que eu nem trabalhava com música eletrônica, eu trabalhava produzindo eventos, promovendo festas em clubes, em boates aqui do Rio de Janeiro. Era o fato de antigamente existirem vários clubes nas grandes cidades, né? E isso é uma coisa que mudou muito nos últimos anos. O comportamento dos jovens de hoje não condiz com o que acontecia antigamente, de você virar um frequentador de uma boate. Eu vou toda sexta no Clube X daqui da minha cidade, ou todo sábado eu bato ponto em tal clube ali, entendeu? Porque eu gosto das pessoas que vão, eu gosto da música que toca, eu gosto disso, eu gosto daquilo.
hoje em dia isso tudo mudou muito. Eu acredito que seja por influência também das redes sociais, da internet, da avalanche de informação que a gente tem. Hoje em dia as pessoas têm, assim, o prazo de vida de uma novidade, assim, o tempo de vida de uma novidade é muito curto, né? Tipo, a gente vê que, sei lá, tipo, lançam uma música, se ela não virar um hit, as pessoas se desinteressam dela muito rápido, né? Isso é uma coisa que acontece muito. E como hoje em dia, sei lá, eu digo aqui pelo Rio de Janeiro, que é onde eu moro, não existe uma cena de clubes, eu vou morar no Rio, porque, porra, eu sei que todo final de semana tem 10 clubes que tocam música eletrônica, então eu vou me jogar aqui na noite do Rio para entender a dinâmica, conhecer gente. Isso mudou muito, né? Hoje em dia os jovens eles gostam de ir para eventos. Isso que eu percebo que acontece muito. Aqui no Rio acabaram praticamente as boates. E o que tem muito são festas itinerantes que faz aqui, faz ali. Os produtores de evento estão sempre tendo que rebolar para criar novidades. E até existe hoje em dia um conceito que, sei lá, eu acho até que tá alinhado a essa questão de estar sempre fazendo novidades, que é de clubes como uma Laroque da vida, que é praticamente um grande espaço para eventos, não é assim, um clube propriamente dito que você frequenta ali toda semana, né? Ali é um grande espaço para fazer eventos e cada vez que abre é uma novidade diferente, né? E é o que tem que ser feito mesmo para conseguir atrair a atenção dos jovens de hoje, né? Então, o fato de você não morar numa cidade grande, em relação a isso, isso não entra na questão, né? Óbvio que você está numa cidade grande, onde normalmente acontecem mais eventos, facilita, né? Mas isso talvez, se existe essa ilusão na sua cabeça, sei lá, de que eu vou morar em São Paulo porque lá a cena é muito viva, não é bem assim, entendeu? Tipo, tem eventos rolando, sim, mas são eventos, né? Eventualmente. E aí, cara, se você tá distante, eu acho que ao mesmo tempo que é difícil, hoje em dia tem as facilidades. Hoje em dia todo mundo sabe, tipo, entra no Google em 5 minutos você sabe todos os eventos que vão acontecer esse mês de música eletrônica no Brasil inteiro. E hoje em dia, sei lá, até o acesso a um transporte, tipo, a transporte aéreo é mais barato, tem todas as companhias aí com um custo bem mais em conta do que costumava ser antigamente, né? Então, dá para você se programar e, sei lá, todo mês ir num grande festival que esteja acontecendo em alguma região do Brasil, entendeu? Quanto a isso, eu acho que é resolvível, entendeu? E, assim, outra coisa que, voltando na questão do networking pela internet, hoje em dia existem várias comunidades virtuais de artistas, sejam novos e consagrados, e nas mais diversas plataformas, aí, Facebook, o WhatsApp, até o próprio Telegram, que tem umas facilidades para fazer grandes grupos, né? E, inclusive, no próprio curso da Make Music Now, vou puxar a sardinha aqui para o nosso lado, né? A gente tem um fórum de discussão para as pessoas postarem as suas produções lá, receberem feedback. Tem os grupos no Facebook, tem grupo no Telegram. E também a gente faz algumas atividades, ocasionalmente, alguns desafios, né? Internos que até me ajudam, como eu estou na posição hoje em dia de estar à frente também de uma gravadora, de uma agência de management, ser sócio de uma agência de bookings, né? Isso ajuda a estar conhecendo as pessoas ali de uma forma mais fácil para ambos os lados, né? De conhecer novos artistas. E até, assim, um caso da vida real nosso aqui, de um projeto que eu tenho o prazer de trabalhar aqui, na questão 360 deles, né? Porque cuidamos da carreira, cuidamos dos bookings, ainda somos a gravadora deles, é o Evokings. Eu conheci o Evokings através de um desafio interno da Make Music Now, lá, o que o tema era até fazer um remake, né? E, porra, eu descobri eles, assim, uns mega produtores bons pra caramba, né? Que eu não fazia de onde eram. Por acaso eles eram do Rio, mas eles poderiam ser de qualquer lugar do planeta, porque não tinha nenhuma restrição de localização, de geolocalização para participar da atividade, né? E aí eles participaram, eu descobri também por acaso que morava aqui no Rio, né? E
cara, assim, eu nunca tinha cruzado, nunca tinha estado pessoalmente com eles, né? E a internet resolveu a questão. Então, esses são, assim, talvez os meus toques, a minha visão sobre essa questão de não morar num grande centro. Eu acho que o Jorge, que é um caso mais próximo meu, é um grande exemplo, cara. Porra, ele tinha todos os motivos para dizer que não conseguiria. Pô, sou de Belém, meus pais não são ricos, eu não conheço ninguém. Mas, cara, tá aí, pelo esforço dele. Isso que é, assim, como eu falei, a parte difícil é que tem muita gente brigando por atenção, mas a parte boa é que todo mundo tem a possibilidade de ser descoberto. Se você se dedicar e se desenvolver tão bem quanto um Jorge da vida, entendeu? Então é isso. Espero que tenha respondido aí sua pergunta, e tanto a sua quanto a do Celso, né, quanto das pessoas que talvez estejam na mesma situação que ele. E espero que sirva como uma motivação aí para não desistir, não achar que pelo fato de morar numa cidade pequena não dá para as coisas acontecerem, né? Mais um exemplo recente aí que eu posso dizer é o Almanac, que são de Lagoa da Prata, uma cidade bem pequena do interior de Minas Gerais, e que estão bombando aí, que fizeram também seu network pela internet, participaram do nosso curso, conheceram outros produtores através da nossa comunidade, né? E estão aí bombando. Então, meu amigo, não desanima com isso não, e vamos trabalhar. Vamos aproveitar aí as nossas ferramentas para aparecer. Então tá, espero que tenha curtido aí mais um episódio do podcast Pergunte ao Sene. Peço aí que você siga o podcast no Spotify, que me siga também nas redes sociais, só procurar aí Felipe Sene, Felipe com 2 P's, Sene com 2 N's, que você vai me encontrar aí mole. E nos vemos aí no próximo episódio. Valeu!